Muito bem, gente. Então, estamos de volta. Vamos agora para o outro texto, ainda da prova da ANS, de nível superior, de analista administrativo. Vamos ao texto. A avaliação das operadoras de planos de saúde em relação às garantias de atendimento previstas na RN 259 é realizada de acordo com 2 critérios: comparativo, cotejando-as entre si, dentro do mesmo segmento e porte, e avaliatório, considerando evolutivamente seus próprios resultados. Os planos de saúde recebem notas de 0 a 4. 0 significa que o serviço atendeu às normas e 4 é a pior avaliação possível do serviço. Os planos com pior avaliação, durante 2 períodos consecutivos, estão sujeitos à suspensão temporária da comercialização. Quando isso ocorre, os clientes que já haviam contratado o serviço continuam no direito de usá-lo, mas a operadora não pode aceitar novos beneficiários nesses planos. Muito bem, então vamos. Julgue os itens a seguir, relativos às estruturas linguísticas e informações do texto acima. Número 25. O segmento que já haviam contratado o serviço tem natureza restritiva. Gente, olha só, eu adoro quando aparece uma questão dessa, porque quando eu comento isso muitas vezes com os alunos acham que eu estou exagerando. Gente, nas questões que vocês viram comigo hoje já, você viu 2 vezes, nas 2 provas, aquela história de crase. E você observa que essa aqui também é uma cobrança comuníssima nas provas de CESP. E vejam que em nenhum momento ela falou em oração subordinada, adjetiva, mas é exatamente isso que ela está cobrando de você. O conhecimento sobre a história da oração adjetiva. Vamos relembrar isso rapidamente? Gente, nós temos 3 tipos de orações subordinadas, não é isso? Oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva e oração subordinada adverbial. Pois bem, a oração subordinada substantiva é aquela que assume função de sujeito da outra, de objeto direto da outra, de objeto indireto da outra, de complemento nominal da outra, por aí vai. As orações subordinadas adverbiais, como bem diz o nome, são aquelas que assumem papel de um advérbio. Então, existe a adverbial temporal, adverbial final, adverbial condicional, por aí vai. E as orações subordinadas adjetivas são aquelas que lá estão qualificando, de alguma forma, o elemento da outra oração. E as adjetivas se dividem em 2 tipos somente: adjetiva restritiva, adjetiva explicativa. E a diferença se faz pela pontuação. O grande problema para os candidatos é que a maioria julga: então eu tenho adjetiva restritiva e tenho adjetiva explicativa. A adjetiva restritiva vem entre vírgulas, não é? É o contrário. A adjetiva restritiva não traz vírgulas. A adjetiva explicativa é que vem entre vírgulas. E aí, esse uso de vírgula ou não constitui mudança de sentido, claro. Porque se você redige sem as vírgulas, o seu objetivo era tão somente restringir uma ideia. Quando você põe vírgulas, o seu objetivo passa a ser explicar alguma coisa. Isso constitui mudança de sentido. Eu vou até puxar uma tela branca para mostrar a vocês uma frase. Nem preciso, vou pôr nessa aqui embaixo. Para você ver essa diferença numa frase simplória, mas em como isso é importante. Vê comigo, olha aqui. Se eu escrevo isso, ó. Enviei o documento a meu irmão que vive na Itália. Veja bem, primeira coisa que você vai lembrar comigo, qual é a primeira exigência de uma oração adjetiva, gente? Ela vem introduzida por um pronome relativo. Então, vamos ver se aqui eu tenho um pronome relativo. Vem comigo. Enviei o documento a meu irmão, o qual vive na Itália. Isso aqui é um pronome relativo? É. Então, eu já sei que aqui eu tenho uma oração e que aqui começa a outra. E esta oração aqui,
é adjetiva. É a oração adjetiva. Bom, gente, se ela não tem vírgula, ela tem caráter restritivo. É porque eu quis restringir a ideia. Então, vamos ler essa frase para interpretar. Enviei o documento a meu irmão, que vive na Itália. Gente, quando eu não ponho a vírgula aqui, o meu objetivo foi restringir a ideia. Então, qual o sentido dessa frase aqui? O sentido é que eu tenho outros irmãos. Eu tenho mais de um, mas eu quis deixar muito claro que eu só enviei os documentos para aquele que vive na Itália, não para os outros, não para os demais. Então, se a banca dissesse assim para mim, de acordo com o período transcrito, conclui-se que o narrador tem apenas um irmão. Como é que eu vou saber isso, Augusta? Que questão doida! Como é que eu vou saber se o homem tem um irmão, dois, três? Como? Sabe sim. Pela frase escrita, vendo que ele não usou a vírgula, ele quis restringir. E aí eu digo que é raciocínio lógico. Ora bolas, se eu precisei restringir, subentende-se o quê? Que eu tenho mais de um, mas eu precisei deixar muito claro que só enviei o documento para aquele que vive na Itália e não para os outros. Então aqui eu tenho mais de um. E se eu pusesse uma vírgula antes do quê? Enviei o documento a meu irmão, vírgula, que vive na Itália. Muda tudo. Aquilo ali, aquele que, continua sendo pronome relativo. Aquela oração continua sendo adjetiva. Mas o sentido agora é de explicação. Subentende-se que eu tenho só um irmão. E que ele vive na Itália. Aquilo ali é uma mera explicação que eu acrescentei. Então, olha só uma besteira. Como muda radicalmente o sentido. Sem vírgula, eu tenho mais de um irmão. Com a vírgula, eu tenho um só. Que vive na Itália. Então, vamos voltar à nossa questão? Então, esse segmento que já haviam contratado o serviço tem natureza restritiva? Vamos voltar ao texto, gente. Espera aí, vamos achar aqui. Aqui está. Quando isso ocorre, os clientes, agora, os quais já haviam contratado o serviço. Esse que aqui é pronome relativo? É. Pronome relativo. Então, eu já sei que essa oração aqui, ó, que já haviam contratado o serviço, é uma oração adjetiva, ó. Oração subordinada adjetiva. Gente, se ela não está entre vírgulas e ela não está, ela tem natureza restritiva. Se ela fosse uma mera explicação, ela estaria entre vírgulas. Então, essa é uma adjetiva restritiva. Prontinho, então vamos lá, nossa questão 25. Voltando. O segmento que já haviam contratado o serviço tem natureza restritiva. Augusta, mas a banca não é obrigada a dizer assim. O segmento que já haviam contratado o serviço é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Gente, a banca poderia dizer isso, oração subordinada, adjetiva, restritiva, mas ela não é obrigada a dar essa nomenclatura toda. Ela diz só que aquele trecho é um trecho de natureza restritiva. É 6 por meia dúzia. Dizer que ela é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, ou que aquele é um trecho de natureza restritiva, é a mesma coisa. Houve prova já em que CESP colocava assim, o trecho tal tem valor semântico de restrição. Olha bem, 3 formas diferentes de dizer a mesma coisa, que aquela é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Ou dizer que aquele trecho tem natureza restritiva. Ou então, que aquele trecho tem valor semântico de restrição. Mesma coisa. Então, 25, correta. Muito bem. Questão 26. Prejudica-se a correção gramatical do período ao se substituir é realizada por realiza-se. Gente, presta atenção, lá vem o tal do prejudica-se, hein? Fiquem atentos. Temos que voltar ao texto e substituir. Então, ele está dizendo que a troca do é realizada por realiza-se prejudica. Vamos à linha 2. Vamos lá. Espera aí, aqui.
A avaliação das operadoras de planos de saúde em relação às garantias de atendimento previstas na RN 259 é realizada de acordo com 2 critérios. Então, eu troco. A avaliação das operadoras de planos de saúde em relação às garantias de atendimento previstas na RN 259 realiza-se de acordo com 2 critérios. Gente, a correção ficaria prejudicada se eu trocasse é realizada por realiza-se? Claro que não. Vamos anotar, ó. É realizada é uma voz passiva analítica. Ok. E isso aqui é uma voz passiva, sintética ou pronominal. Se isso aqui é uma passiva sintética, como é que eu classifico esse C aqui, hein? Pronome apassivador. Muito bem. Então, prejudica? Se não prejudica nada, fica correta. 26, errada. Ok, muito bem. Questão 27. O sinal de 2 pontos, logo depois de critérios, está empregado para anunciar uma enumeração explicativa. Quer dizer, trocando em miúdos, depois da palavra critérios, aqueles 2 pontos estão introduzindo ali uma explicação. Gente, uma enumeração explicativa. Vamos ver? Voltando ao texto. Cadê você? Peraí. Aqui está. A avaliação das operadoras de planos de saúde em relação às garantias de atendimento previstas na RN 259 é realizada de acordo com 2 critérios. Vamos supor que eu estivesse conversando com você e eu dissesse isso. A avaliação das operadoras de planos de saúde é realizada de acordo com 2 critérios. E parasse. Ué, se você não sabe, você vai olhar para mim e vai dizer, que critérios, Augusta? Obviamente, eu preciso explicar. Que 2 critérios são esses? Então, gente, muito fácil. Então, o sinal de 2 pontos, logo depois de critérios, está empregado para anunciar uma enumeração explicativa? Sim, certíssima. Muito bem. Questão 28. A substituição dos travessões das linhas 8 e 9. Gente, aí a linha fica complicado, porque na hora de formatar sempre muda, mas está fácil de achar. A substituição dos travessões das linhas 8 e 9 por vírgulas ou por parênteses preservaria a correção gramatical do período. Então, ele está perguntando se eu poderia trocar as vírgulas, os travessões das linhas 8 e 9 por vírgulas ou parênteses. E que isso preservaria a correção gramatical do período. Vocês estão vendo, de novo, como a banca se repete? Como as cobranças são as mesmas. Na prova de técnico tinha isso, na prova de analista, de novo. Então, fique seguro, busque a segurança nesses pontos, porque só aí você já garante pontos valiosos na sua prova. Não é? Então, vamos voltar ao texto para procurar esses travessões aí, gente. Aqui estão, ó. Os planos com pior avaliação, travessão, durante 2 períodos consecutivos, travessão, estão sujeitos à suspensão temporária. Bom, os planos com pior avaliação, vírgula, durante 2 períodos consecutivos, vírgula. Poderia trocar por vírgulas? Claro que sim. Agora, os planos com pior avaliação, parêntese, durante 2 períodos consecutivos, parêntese, estão sujeitos à suspensão. Gente, claro que as vírgulas acabam até sendo muito mais usadas, mas aqui caberiam os 2, porque é um elemento que você acrescenta, não é? Para você enriquecer o conteúdo, você quer dizer durante os 2 últimos, você poderia pôr vírgulas e poderia pôr entre parênteses também. Então, a substituição dos travessões por vírgulas ou parênteses preservaria a correção gramatical? Sim, preservaria. Existe realmente, num caso como esse, uma preferência ou pelos travessões ou pelas vírgulas, mas olha bem, a palavra é preferência, porque os parênteses não causariam qualquer prejuízo à correção gramatical. Tá bom? Muito bem, então 28, correta. Muito bem, 29, ele diz assim, em usá-lo, lá na linha 11, o pronome lo é um elemento coesivo que se refere ao antecedente serviço,
que é elemento coesivo? O nome está dizendo, elemento de coesão, de ligação, de retomada de uma ideia. Então ele diz, o pronome lo, em usá-lo, está retomando, quer dizer, é um elemento coesivo. Ele faz a ligação, ele retoma o antecedente serviço. Vamos procurar. Não dá para fazer sem ler, gente, tem que ler. Aqui está, ó. Os planos com pior avaliação durante 2 períodos consecutivos estão sujeitos à suspensão temporária da comercialização. Quando isso ocorre, os clientes que já haviam contratado o serviço continuam no direito de usá-lo, de usar esse serviço contratado. Então, é claro que esse LO aí está retomando serviço. Então, correta a número 29. Tá, gente? Muito bem. E agora o outro texto. A ANS vai mudar a metodologia de análise de processos de consumidores contra as operadoras de planos de saúde, com o objetivo de acelerar os trâmites das ações. Uma das novas medidas adotadas será a apreciação coletiva de processos abertos a partir de queixas dos usuários. Os processos serão julgados de forma conjunta, reunindo várias queixas, organizadas e agrupadas por temas e por operadora. Segundo a ANS, atualmente, 8.791 processos de reclamações de consumidores sobre o atendimento dos planos de saúde estão em tramitação na agência. Entre os principais motivos que levaram às queixas estão a negativa de cobertura, os reajustes de mensalidades e a mudança da operadora. No Brasil, cerca de 48,6 milhões de pessoas têm planos de saúde com cobertura de assistência médica e 18,4 milhões têm planos exclusivamente odontológicos. Revista Valor Econômico, jornal Valor Econômico, 22/3/2013, fresquinho, né? Este ano, março de 2013. Então, no que se refere às informações e às estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens subsequentes. Muito bem, questão número 30. De acordo com o texto, no momento em que foram publicadas, as novas medidas já estavam sendo aplicadas nos processos de consumidores contra as operadoras de planos de saúde? Olha bem, de acordo com o texto, no momento em que foram publicadas, as novas medidas já estavam sendo aplicadas nos processos de consumidores? Olha bem, gente, olha aqui. A ANS vai mudar a metodologia de análise de processos de consumidores contra as operadoras de planos de saúde com o objetivo de acelerar os trâmites das ações. Então, uma das novas medidas adotadas será a apreciação coletiva. Então, já estavam sendo adotadas? Claro que não. Errada a número 30. Questão 31. Segundo as informações do texto, os processos dos consumidores contra as operadoras de plano de saúde serão julgados individualmente. Gente, segundo as informações do texto, esses processos dos consumidores contra as operadoras, os planos de saúde, serão julgados individualmente? Olha aqui o que o texto diz muito claramente, olha aqui. Acho que está aqui, quer ver? Aqui, ó. Uma das novas medidas adotadas será a apreciação coletiva de processos abertos a partir de queixas dos usuários. Os processos serão julgados de forma conjunta, reunindo várias queixas, organizadas e agrupadas por temas. Então, há 10 mil consumidores reclamando do mesmo problema. Então, vão se agrupar as queixas por assunto, por tema, por mote, né, da reclamação. Então, não vão ser julgadas, aqui está o erro, nada de individualmente. 31, errada. Muito bem. Questão 32. Prejudica-se a correção gramatical do período ao se substituir acelerar por acelerarem. Temos que voltar ao texto e substituir, gente. Vamos lá.
Aqui, ó. A ANS vai mudar a metodologia de análise de processos de consumidores contra as operadoras de planos de saúde, com o objetivo de acelerar os trâmites das ações. Gente, quem é que quer acelerar os trâmites? A ANS é que vai fazer tudo isso com o objetivo de ela, né, através desses processos, acelerar os trâmites para a resolução dessas pendências todas aí com os consumidores. Então, você acha que eu poderia trocar acelerar ali por acelerarem? Não, porque a ANS objetiva aquilo. Vamos ler, ó. A ANS vai mudar a metodologia de análise dos processos de consumidores contra as operadoras de planos de saúde, com o objetivo de acelerarem? Não. Ela vai mudar com o objetivo de acelerar os trâmites. Então, eu poderia trocar acelerar por acelerarem? Não. Ai, Augusta, de repente você está sentadinho aí pensando assim, nossa, essa é uma dúvida que me persegue. Quando eu posso usar o infinitivo flexionado e quando eu não posso usar? Vou dar uma dica para você. Na maioria dos casos, as duas opções estão corretas. Só que muitas vezes, como aqui, a ideia é muito clara de que a ANS vai fazer aquilo com o objetivo de acelerar. Então, não vou dizer acelerarem, porque não existe aí nenhum elemento no plural que me permita colocar esse acelerarem aí. Está falando da ANS. Então, aqui eu não posso. Eu vou até puxar uma tela branca para mostrar a você um caso. Olha aqui. Se eu digo assim, quer ver? Eles viajaram para receber o prêmio. Vejam que eu tenho aqui duas orações, gente. Eles viajaram, uma. Para receber o prêmio, outra. Qual é o sujeito da primeira oração? Eles. Agora eu pergunto a você o seguinte, qual é o sujeito da segunda oração? Não está escrito, mas está muito claro. Eles viajaram para receber o prêmio. Quem viajou? Eles. Quem vai receber o prêmio? Eles. O sujeito não é o mesmo? Eles. Quando acontece isso, veja bem como é simples. Quando você tem um período como aqui, com duas orações, o sujeito da segunda é o mesmo da primeira. Você pode colocar o verbo no plural se quiser, mas você não é obrigado a colocar, porque a ideia está claríssima. Você sabe que o sujeito de receber o prêmio é eles. Então, se esse sujeito não está escrito na oração, está escrito só na primeira, mas ele está claro e evidente para quem faz a leitura, aí é opção sua. Se você quiser o verbo no plural e quiser dizer, eles viajaram para receberem o prêmio, ok. Se você quiser manter o verbo não flexionado, eles viajaram para receber o prêmio, tudo bem também. É uma opção sua. Então, na verdade, a ideia é essa. Quando o sujeito está claro, o sujeito da primeira oração é o mesmo da segunda, e pela leitura não há possibilidade de ambiguidade, quem ler esta frase não vai pensar em outra possibilidade de sujeito. Sabe que quem vai receber o prêmio são eles. Eles viajaram para isso. Então, você pode usar o plural, mas você não é obrigado a usar, porque a ideia está muito clara. Tá bom? Então, isso acontece assim em N casos. Muito bem. Então, vamos voltar à nossa questão. Então, questão 32, ele diz, prejudica-se a correção gramatical ao se substituir acelerar por acelerarem. Prejudica-se, hein? Sim, eu não posso, no texto aí, trocar acelerar por acelerarem, porque tem que concordar aí com a ANS, que é singular. Então, prejudica-se? Sim. Correta a número 32. Vamos à questão 33. Os vocábulos organizadas e agrupadas, ambos na linha 7, estão no feminino plural porque concordam com queixas. Vamos lá, temos que voltar para ver se organizadas, feminino plural, e agrupadas, feminino plural, né, estão no feminino plural porque estão concordando com queixas. Uma questãozinha de concordância nominal. Então, vamos ao texto. Vamos lá. Voltando aqui. Aqui está. Os processos serão julgados
de forma conjunta, reunindo várias queixas, organizadas e agrupadas por temas. Gente, claro que organizadas e agrupadas estão concordando com queixas e não com processos. Não são os processos. Os processos serão julgados. Julgados é que está concordando com processos. Agora, reunindo várias queixas. As queixas organizadas, as queixas agrupadas por temas. Então, corretíssimo, concordância nominal, correta. Organizadas e agrupadas estão no feminino plural porque concordam com queixas. Certo, a número 33. Vamos à questão 34. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir cerca de por acerca de. Gente de Deus, olha só. Numa questão como essa, eu digo assim para o aluno que sabe isso, ele nem volta ao texto. Ele já mata a questão ali mesmo. Preste atenção. Nós temos na língua acerca de, escrita assim, ó, vou aproveitar o espaço para colocar para você. Acerca de. Que eu uso quando eu quero falar de tempo passado, esse é um dos usos, e quando eu quero usar com sentido de existir. Muito bem. Eu tenho esse acerca de aqui sem H e separado, que eu posso usar com sentido de tempo futuro, estarei lá daqui a cerca de um mês, futuro. Ou então com sentido de distância aproximada. Eu digo assim, ele mora a cerca de 1 quilômetro da praia, a cerca de 1 quilômetro, distância aproximada. Eu escrevo assim. E eu tenho o acerca junto, que é sinônimo de sobre, de a respeito de. Eu digo assim, quer ver? Conversamos muito acerca do CESP. Conversamos muito sobre o CESP. Conversamos muito a respeito do CESP. Gente, se eu uso acerca de com sentido de sobre, de a respeito de, eu tenho que usar o acerca junto. Agora, cerca de 20 alunos aguardavam o gabarito. Cerca de 20 alunos. Eu não vou dizer a cerca de 20 alunos, não é isso. É cerca no sentido de aproximadamente 20 alunos, perto de 20 alunos aguardavam o gabarito. Então, gente, volta comigo ali, ó. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir cerca de por acerca de. Esse aqui é sentido de sobre. E eu posso trocar o cerca de por sobre, absolutamente nada a ver. Vamos voltar à linha, só para vocês verem, ó. Deixa eu achar a linha aqui, ó. Atualmente... No Brasil, cerca de 48,6 milhões de pessoas têm planos de saúde. Gente, eu poderia trocar isso por a cerca de 24? Claro que não. Em hipótese alguma, você até pode voltar ao texto, mas sinceramente eu tenho que dizer isso a você. Uma questão como essa, se você sabe direitinho quem é quem e como usar cada um, você nem volta ao texto. Você só de ler vê que ela é absurda. Então vamos lá. Questão 34. Mantém-se a correção? Claro que não. Errada a número 34. Vamos à questão 35. Trata-se de um texto de natureza subjetiva, em que a opinião do autor está evidente por meio de adjetivos e considerações de caráter pessoal. Gente, o texto de caráter subjetivo é aquele em que o autor opina claramente, dá a sua opinião sobre o assunto. Você encontrou isso aqui nesse texto? Claro que não, ele só foi falando de dados, fatos, né? Deu até dados numéricos, não sei quantos milhões de pessoas, enfim, não é a opinião dele, é um dado estatístico, ele deu até número ali, ele não usou, não opinou por meio de adjetivos e considerações de caráter pessoal, claro que não, 35, erradíssima. Muito bem. Então, gente, guarda isso. Um texto, quando a banca fala em texto de caráter subjetivo, é aquele em que o autor opina, dá a sua opinião sobre aquele problema.
se ele acha certo, se ele não acha certo, e você percebe isso lendo o texto. Ele usa adjetivos, ele diz se é bom, se é absurdo, se é impossível. Aí ele está opinando. Aqui não é o caso. 35, errada. Voltamos no próximo bloco com as nossas outras questões. Até já.